Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro, vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando, não ficará pedra sobre pedra, né? A lição para a gente pode ler Marcos 13, verso de 1 a 13. Aqui conta o sermão profético, a destruição, né, do templo e depois o princípio das dores, né? Bom, os discípulos ali, Jesus, né, falou ali sobre o que iria acontecer com o templo, né? Eles falaram que Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, né? E ali os discípulos olhando aquilo ali, né? Viram ali o templo, era uma estrutura aí surpreendente, num complexo sul aí, tinha 162 pilares, cada um dos quais precisava aí de 3 homens, né? De mãos dadas para envolvê-lo, né? Mas Jesus disse que tudo aquilo seria destruído. Tal profecia a respeito daquela estrutura soaria aos ouvintes como o fim do mundo, né? Então, ali os discípulos, né, perguntaram para Jesus, né, o que aconteceria, né? Porque como é que se aconteceria, como é que aconteceria isso, né? Quais eram os sinais, né, que efetivamente mostraria para eles, né? Lá em Marcos 13, verso 4, os discípulos queriam saber quando se cumpria essa predição de Jesus. Aí Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Cristo qual seria o tempo em que todas essas coisas aconteceriam, qual seria o sinal quando estivessem para acontecer, não é isso? E aí, na palavra de Deus, né, Marcos 13, de 5 a 13 aí, Jesus não passou a maior parte do tempo aí descrevendo a queda de Jerusalém, que aconteceu lá mais ou menos 70, né? Ano 70, não é isso? Aproximadamente. Mas alertando os discípulos sobre o que poderiam esperar no ministério deles, de estabelecer a igreja cristã. Ele falou para eles que não seria fácil, né? E aí ele começa a relatar esses princípios determinados aí como o princípio das dores. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, né, não vos assustei. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vós entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, vós farão comparecer à presença dos governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado em todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que faleis, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai o filho, e os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, ou seja, contra os pais, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui Jesus relata, né, é o que está acontecendo, né, o que vem acontecendo são os princípios da dor. Tudo isso que nós relatamos aqui, que a palavra de Deus relata, já vem acontecendo, não é isso? Mas os seguidores de Cristo, né, como foi falado na própria palavra, serão perseguidos, julgados, e alguns seriam mortos, não é isso? Mas em meio a tudo isso, Jesus indicou que ainda não seria a hora, não é isso? Eles não deveriam ser enganados, não é isso? Por conflitos. Além disso, o Espírito Santo lhes daria as palavras
para falar na hora certa, mesmo quando a família e os amigos os abandonassem, né? E a conclusão dessas palavras introdutórias aí da profecia de Jesus é que o povo de Deus não deve temer as turbulências e as provações. Eles devem ficar vigilantes, porque o Espírito de Deus os guiará em meio às dificuldades. E como diz aqui no verso 13 de Marcos 13, diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que você e eu, em meio a tudo isso que está acontecendo, no meio das turbulências que estão acontecendo neste mundo, por ocasião aí da volta de Cristo, não é isso? Que nós não devemos, né, temer essas turbulências e essas provações que porventura vamos ter que passar. Mesmo que tenhamos que morrer por essa causa, por Cristo Jesus, não é isso? Mas ele diz aqui que nós devemos ficar atentos, vigilantes, porque o Espírito de Deus vai nos guiar em meio às dificuldades, não é isso? Que você se mantenha firme, se mantenha fiel, né? Sabendo que o Espírito Santo vai te guiar, assim como guiou o povo no passado, também vai te guiar, né? Nesses momentos difíceis, nesses momentos turbulentos e de provações que porventura você esteja passando e vai passar, tá bom? Confie, acredite, deposite toda a sua fé em Cristo Jesus, se entregue totalmente, confie nele, né? Que Deus vai, com certeza, te guiar através do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te dê uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.